Olá pessoal, tudo bem? O objetivo dessa nossa videoaula de hoje vai ser justamente criar uma turma utilizando o Google Classroom e criar uma atividade com questões fechadas, utilizando o Google Formulários, integrado com o Google Sala de Aula. Então o objetivo dessa aula vai ser justamente os professores que estiverem acessando essa plataforma analisarem o meu passo a passo e irem fazendo junto, né, para que eles possam desenvolver as suas atividades, ok? Então vamos lá, sem muita conversa, vamos começar o passo a passo. Primeiramente eu vou criar a turma no Google Sala de Aula. Depois que criar a turma, eu vou criar uma atividade e vou publicar essa atividade no mural da turma lá no Google Sala de Aula. Então vamos lá, primeiro passo. Vamos abrir a página do Google. Após abrir a página do Google, nosso navegador, a gente vem aqui no Google Apps, aqui em cima, e vamos procurar a aplicação Google Classroom ou Google Sala de Aula. Clica na aplicação e aguardo abrir. Aplicação aberta, eu vou verificar as turmas que eu possuo nesse ambiente, as turmas que já foram criadas. Então, pelo que eu posso observar, eu tenho uma turma criada. Então, a gente vai fazer a criação de uma nova turma e adicionar uma atividade a essa nova turma. Para que a gente crie essa nova turma, a gente precisa vir aqui no botão Mais e na opção Criar Turma. Ao criar a turma, ele vai dar aqui as boas-vindas e um termo para que eu possa criar essa turma nova. Eu marco o quadradinho aqui de entendi o aviso, clico em continuar. Nessa janela eu vou dar o nome da turma, então a gente vai chamar de turma 1 e eu tenho outras informações adicionais que são facultativas, não são obrigatórias. Então aqui eu posso colocar sessão, assunto, no caso a disciplina que eu estou trabalhando com essa turma, e a sala, mas até então eu vou deixar apenas com o nome da turma. Então eu vou clicar em criar. Aguardo um pouco. Ok. Turma criada, nós iremos disponibilizar para os nossos alunos esse código que aparece aqui em cima. Então esse código vai ser justamente o código que o aluno ele vai utilizar para poder ser inserido nesse ambiente, né? O que é que a gente pode observar logo de cara? Aqui nessa parte superior da página, nós temos 4 guias. A primeira é a guia de mural, onde vai funcionar como se fosse um feed do Instagram, onde todas as atualizações e postagens dos alunos vão aparecendo aqui, como se fosse uma rede social. Na segunda guia vão ser as atividades que foram postadas pelo professor. Na terceira guia, pessoas, nós vamos ver os alunos que foram inseridos nesse ambiente. Inclusive aqui também vai aparecer o código da turma. E nós temos uma terceira guia de notas que vão ser relacionadas às notas atribuídas para esses alunos, né? Então vamos lá. Estando no mural, o objetivo agora é a gente criar uma atividade fechada, né? Essa atividade vai ser lançada para os alunos. Então o que é que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai na guia de atividades, e vem no botão criar. Ao clicar no botão criar, vão aparecer as possibilidades de atividades que eu posso atribuir para esse aluno. Então, no caso, pelo fato de ser uma atividade teste com questões fechadas, aonde pode sim ou não atribuir pontuação para esse aluno, eu venho em atividade de teste. Clicando em atividade de teste, o que é que vai acontecer? Vai aparecer o título da atividade, vai aparecer as instruções que o professor ele deve colocar, caso ele tenha alguma instrução para fazer esse exercício, como, por exemplo, a pontuação estabelecida, né, e os critérios.
E abaixo vai abrir um arquivo do Google Formulários em branco, para que eu possa editar. Então, o que é que eu vou fazer? No título, eu vou colocar aqui exercício. Abaixo, caso eu tenha algumas instruções para esse exercício, eu posso colocar. Por exemplo, eu posso dizer que esse exercício vale 3 pontos, por exemplo. E abaixo, o arquivo do formulário. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos editar esse formulário para criar a atividade fechada. Então, ao clicar no formulário, a gente já vai ser direcionado para o Google Formulários, né? Onde a gente pode simplesmente fazer o seguinte. Nós vamos criar uma atividade com 3 questões. Então, primeiramente, a gente vai observar o campo aqui em cima do cabeçalho e abaixo, cada quadro desse representa uma pergunta, uma questão que vai poder ser elaborada. Ok? No meu caso, no caso do meu exercício, eu vou colocar uma questão atribuindo uma pontuação, né? Para a gente justamente saber o nível de conhecimento que o aluno tem. Então, primeiro aqui, eu coloco o cabeçalho do exercício de teste, e vou adicionar a primeira questão. Na primeira questão eu tenho as seguintes possibilidades. Eu posso adicionar algumas alternativas, eu posso fazer questões de múltipla escolha, eu posso fazer questões abertas, que vai ser tema do próximo vídeo, e eu posso adicionar imagens, botões, caixas de diálogo. Então eu tenho diversas ferramentas que podem ser utilizadas nessa pergunta, por exemplo. Então, vamos lá à primeira pergunta. Então vamos lá. Por exemplo, uma pergunta 5 mais 5 vai ser igual, e vou adicionar as alternativas. Então, eu deixo marcado múltipla escolha e abaixo já vai aparecer a primeira opção. Então eu coloco as alternativas. Então, primeira alternativa, para passar para a segunda alternativa é só dar um Enter. Tenho a segunda alternativa. Próxima alternativa, só é apertar Enter. Terceira alternativa. Quarta alternativa. Ok. Feito isso, o que é interessante fazer? É muito comum a gente deixar todas as questões serem respondidas de forma obrigatória, para que o aluno não deixe de responder nenhuma das questões. Então, é interessante selecionar, né, marcar essa opção aqui, ó, ativar a opção de questão obrigatória, né? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, vamos colocar aqui uma adição 10 mais 10 igual, para poder atribuir a resposta. Vamos também colocar essa segunda questão como múltipla escolha, e adiciona a primeira opção. Então vamos lá. A resposta certa, que seria a 20, letra B, letra C. Lembrando que para passar para a próxima alternativa é só apertar Enter. Ok. Segunda questão, pronta. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ativar a função para a resposta obrigatória. Então o aluno tem por obrigatoriedade responder essa questão também. Ok? Então tenho duas questões prontas. Caso eu queira adicionar uma terceira questão, o que é que eu preciso fazer? Só é dar um clique no botão mais, adicionar pergunta, e elaborar uma pergunta da forma que o professor quiser. Ok? Caso eu queira excluir uma pergunta, ou seja, quero fazer um exercício de 5 questões, mas adicionei 6, eu preciso excluir uma pergunta. Então eu posso simplesmente vir nesse botão aqui do lixeiro e excluir essa pergunta. Então vai ficar a critério do professor. Feito a primeira e a segunda questão, eu quero atribuir o teste a esse exercício. O que é que seria atribuir o teste? Eu vou definir quais são as questões que são as certas, para que o aluno ele receba o feedback dessas questões. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu venho nessa engrenagem, aqui do lado, em configurações,
configurações. E tenho três guias: geral, apresentação e teste. Na guia geral, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso coletar os e-mails dos alunos, que vai servir como evidência. Eu posso marcar a opção de recibo de resposta, né? Ou seja, o seu aluno ele vai receber um retorno sobre essa nota e justamente o professor vai receber a notificação. Por isso eu deixo marcado aqui, ó, se a pessoa que responder solicitar o recibo, ele vai ter um recibo da resposta. E é interessante deixar marcada essa opção aqui, ó, que é limitar a uma resposta, pois é muito comum o aluno ele tentar fazer mais de uma vez. Então, com uma conta de e-mail, ele vai ter a possibilidade de fazer apenas uma vez esse exercício. Feito isso, vamos para a segunda guia, que é a guia de apresentação. Na guia de apresentação, já vai ser útil para a visualização do professor, para que ele possa ter esses dados de forma nítida. Então, ele pode justamente fazer o seguinte: ele pode mostrar a barra de progresso e, como a questão vai ser dada para uma turma toda, para que eles não compartilhem as respostas uns com os outros, é interessante fazer o embaralhamento das perguntas, no caso das questões fechadas. Então, faço o embaralhamento das questões. Na terceira guia, que é a guia de teste, a gente vai fazer o seguinte: nós iremos ativar a guia de teste. Na opção abaixo, onde nós temos opções de teste, a gente vai liberar a nota do aluno imediatamente após o envio, para que ele receba uma notificação com a sua nota e ele verifique sua nota, né, para servir como evidência, e o professor também vai receber. E são apenas essas. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar em salvar, e vamos definir as questões que são as corretas. Então vamos lá. Para definir as questões que são as corretas, eu já ativei lá as opções de teste. Eu vou clicar na questão. Aqui abaixo vai aparecer essa opção aqui, ó, que é chave de resposta. Eu vou clicar na chave de resposta e vou determinar qual é a resposta correta. Então, a resposta correta seria a primeira opção, que seria 10, no caso da primeira questão. E posso atribuir uma pontuação caso o aluno acerte essa questão. Então, digamos, essa questão vai valer 5 pontos, por exemplo. Então, vai de acordo com o que cada professor planejou. É bastante útil para a gente fazer as atividades que são fragmentadas, né? Com pontuação 3, por exemplo, 3, 2. Feito isso, clica no botão concluir. Na segunda questão, vai ser o mesmo procedimento. Clica no campo da pergunta, clica em chave de resposta e marca a alternativa que será a alternativa correta. E atribui uma pontuação, caso queira. Então, 5 pontos. Nós vamos observar que aqui acima vai aparecer a pontuação total. Então eu clico em concluir. A gente deve observar também o seguinte: logo de cara, quando a gente cria esse exercício, ele vai ter essa aparência aqui na cor lilás. Então isso aí pode ser formatado. Então pode ser formatado de que forma? É até interessante que seja alterado esses temas. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente vem aqui, ó, nessa primeira opção aqui, que é personalizar tema, dá um clique, e ao lado nós teremos o cabeçalho, que pode ser dado através de uma imagem. Então, por exemplo, eu quero escolher uma imagem. Então, digamos, eu sou professor de química, sou professor de física. Então, eu clico em escolher uma imagem para utilizar como cabeçalho. E nós temos aqui as classes, né? Então, ilustração, né? Comidas e bebidas. Então, aqui, trabalho escolar. Então, por exemplo, eu posso escolher um tema específico relacionado à minha disciplina, caso eu queira. Seleciono a opção e clico em inserir.
Ok. Tema já foi atribuído junto com a minha imagem. Eu preciso visualizar como é que esse exercício vai ser exibido para o aluno. Então, a gente simplesmente clica aqui, ó, na segunda opção, nesse olhinho que tem aqui em cima, que é visualizar. Damos um clique e vai aparecer para a gente como esse exercício ele vai ser exibido para o aluno. Vai ser exibido dessa forma aqui, ok? Não quer mais fazer a visualização, clica em fechar e volta para a janelinha do arquivo que está sendo editado. Então, o que é que a gente pode fazer? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos alterar o nome para que ele apareça lá no mural do Google Sala de Aula. Então eu coloco aqui exercício teste, por exemplo. Exercício teste. Exercício editado, o que é que eu preciso fazer? Criei o exercício, eu só preciso fechar. Não preciso enviar. Para que a gente vai utilizar esse botão enviar? Esse botão enviar é caso a gente precise enviar para os e-mails de cada aluno, né? Para os campos dos alunos, para os e-mails. A segunda opção é gerar um link, então a gente pode copiar esse link aqui, ó, pode até clicar aqui para diminuir o endereçamento, né, a URL. A gente pode copiar esse link e jogar diretamente nos grupos de WhatsApp, né? E a terceira opção é justamente aparecer como um site específico, né? Então, eu não preciso alterar nada aqui, não preciso clicar em enviar, isso sendo feito a partir do Google Sala de Aula. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em fechar. Ok. Fechando esse exercício, o que é que vai acontecer? Automaticamente eu não preciso salvar nada, porque geralmente no Google, ao fechar o conteúdo, as alterações feitas elas já vão ser salvas automaticamente, né? Então a gente vai voltar para essa janela da atividade após ter alterado o formulário e vamos fazer o seguinte. Vamos apertar o botão F5 do teclado para atualizar essa página. Ele vai abrir dessa forma, como exercício rascunho. Então, só é clicar nele para poder editar. Então, clica nele e vem aqui, ó, editar a atividade. Clicando em editar a atividade, já vai abrir a atividade que a gente criou, só que ela ficou salva como rascunho quando a gente fez a atualização. Feito isso, estando da forma que eu configurei, eu vou clicar em criar atividade. Vai aparecer essa janelinha aqui para atribuir exercício e tem aqui, ó, vamos ver uma atividade no mural de forma imediata. Então, eu clico em criar atividade. Clicando em criar atividade, o que é que vai ser exibido? Vai ser exibido dessa forma. Então, dependendo da quantidade de alunos que foram inseridos nessa turma, nesse ambiente do Google Sala de Aula, vão aparecer aqui o número da quantidade de alunos. E conforme eles vão respondendo o exercício e vão enviando, né, o formulário, vai aparecendo aqui do lado quantos foram entregues. Ok? Então vamos agora ver o ponto de vista do aluno, né? Vamos simular agora como se fosse o ponto de vista do aluno. Então o que é que o aluno vai fazer? O aluno vai vir até o mais e vai participar da turma. Clicando em participar da turma, vai pedir o código. Esse código vai ser o código gerado pelo professor. Então o professor vai disponibilizar o código, ele vai pegar o código, vai colocar no campo e vai clicar em participar. Pronto, aqui ele já vai estar participando da turma. E no mural, o que vai aparecer para o aluno já vai ser justamente o exercício que o professor acabou de fazer e adicionar aquela turma. Como é que vai ser o ponto de vista do professor? No caso do ponto de vista do professor, ele abrindo a página dele, ele vai poder vir em pessoas e vai observar que ali já existe um aluno. Ok? Se ele for na guia de atividade,
vou mostrar as atividades que foram atribuídas por quantidade de alunos. Como nós temos apenas um aluno, uma única atividade foi atribuída, né? E até então esse aluno ele não entregou essa atividade. Então o que é que a gente faz? Vamos lá. Estando na conta do aluno, né, pelo ponto de vista do nosso aluno, o aluno ele vai abrir o Google Sala de Aula ou pelo celular ou pelo computador, vai clicar na atividade que o professor passou. Para o aluno, vai abrir dessa forma aqui. Então, o que é que o aluno vai fazer? Ele vai clicar na atividade teste, vai abrir o formulário e ele vai simplesmente responder. Então, digamos, vou colocar aqui o e-mail do aluno, ele pode colocar, e vou responder o exercício. Então, digamos, 10 mais 10, 20, e 5 mais 5, vou colocar aqui 55 de propósito. O aluno ele vai marcar a opção envie-me uma cópia da resposta para ele saber quantas questões ele acertou e o que ele acertou ou errou, né? E vai clicar em enviar. Pronto. Após o aluno clicar em enviar, vai aparecer o botão para visualizar a pontuação e ele vai receber um feedback, né? Então, vai mostrar a questão que ele acertou e errou e a sua nota, ok? Após isso, ele vai poder fechar. No caso do professor, quando ele abrir o Google Sala de Aula e for na guia de atividades daquela turma, o que é que vai aparecer? Vai mostrar uma atividade entregue. Então, ele vai precisar fazer o seguinte, ó, vai clicar aqui na atividade, e o que é que ele pode fazer? Ele pode clicar no formulário para verificar a atividade. Então, o que é que ele faz? Ele vai até a atividade daquele aluno que elaborou, vai abrir o formulário, dá um clique no próprio formulário dele, né? Vai vir nesse botão aqui, que é o botão para editar este formulário, que é esse botão aí, tá aqui em algum lugar. Deixa eu abaixar aqui, pronto, tá aí. Então ele vai clicar em editar e a atividade vai abrir de uma forma editável para ele, porque o professor ele é o proprietário daquele formulário. Então ele simplesmente vem aqui, ó, no botão resposta, aqui em cima, e vai verificar as informações daquele exercício específico. Então ele vai observar que um aluno acertou, um aluno respondeu o exercício, né? Vai capturar o e-mail do aluno, caso necessário. Eu recomendo colocar sempre uma pergunta no formulário em resposta curta para pedir o nome do aluno para ficar fácil a identificação. Ou então, uma das possibilidades é pedir para que o aluno mande print daquela atividade para o professor, né? Que vai servir como comprovante. Então aqui, ó, um aluno respondeu e vai ser gerado um gráfico abaixo, né? A quantidade de questões que uma turma acertou ou errou, no caso. Então vai ficar mais fácil para a gente poder fazer uma avaliação diagnóstica com as informações da turma em geral. Então vai ficar bem mais fácil de identificar a dificuldade de uma turma, por exemplo. Então, a partir daqui do formulário, ele pode simplesmente corrigir. Feita a correção, qual é uma possibilidade? Para que ele gere algumas evidências daquela atividade que foi feita, aqui em cima existe a integração, né? Existe a integração das aplicações do Google, inclusive com uma aplicação que é o Google Planilha, né? Onde vai ser gerada uma planilhazinha. Então, o que é que ele pode fazer? Ele pode vir nesse ícone aqui, ó, criar planilha, dar um clique e criar uma nova planilha. Dá um clique em criar nova planilha. E vai ser gerada uma planilha com aquelas informações. Entre elas, o e-mail, o nome do aluno e as questões que foram respondidas. Então, o que é que o professor pode fazer? Ele pode pegar todas essas informações, né? Ele pode pegar todas essas informações, salvar e utilizar como evidência. Ok? Então, espero que tenha ajudado esse exercício.
Vou fazer o segundo exercício relacionado às questões abertas, como poderiam ser feitos, né? Espero que tenha ajudado. Inscrevam-se no canal, se possível, compartilhem esse vídeo com alguns colegas que possam ter uma dificuldade maior, ok? Espero ter ajudado. Valeu!